Se alguma vez existiu algum réptil marinho que pudesse competir e até mesmo caçar grandes tubarões brancos, não seria outro senão o crocodilo de água salgada. Possuidor de um tamanho intimidante ainda maior que o do crocodilo do Nilo, o crocodilo de água salgada também possui a maior força de mordida de qualquer animal vivo, um estilo de caça extremamente astuto e uma estratégia de ataque brutal que o tornou tema de vários documentários pelo mundo. Esta espécie é particularmente popular na Austrália, pois é frequentemente chamada de saltee, que significa salgado, devido ao seu nome mais formal de crocodilo de água salgada. Também chamado pelos nomes crocodilo marinho, crocodilo estuarino e crocodilo indo-pacífico. Embora os crocodilos e seus parentes tenham uma reputação negativa entre as pessoas, a maioria das espécies é relativamente inofensiva e prefere evitar as pessoas em vez de enfrentá-las. Mas o crocodilo de água salgada não é assim. Ele mostra agressividade contra pessoas, em parte como resultado de sua forte territorialidade, e é responsável por pelo menos várias dezenas de ataques a pessoas a cada ano. Só lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreva agora e deixe seu like. O crocodilo de água salgada é uma das diferentes espécies de crocodilos vivas hoje. Muitas pessoas costumam confundir eles com os demais crocodilos, pois a princípio são um tanto semelhantes. Mas ele pode ser facilmente diferenciado de outras espécies de crocodilos por seu focinho, que é muito mais largo do que a maioria das outras espécies. Também possui cristas nos olhos que descem pelo centro do focinho e tem o corpo coberto por escamas ovais. Outra diferença é que enquanto os crocodilos de água salgada vivem tanto em água salgada quanto em água doce, os outros crocodilos vivem apenas em água doce. Os crocodilos juvenis de água salgada são mais frequentemente amarelos claros com manchas e listras pretas. Os adultos, por outro lado, são frequentemente escuros esverdeados, sendo alguns tão escuros que parecem enegrecidos. Alguns adultos, entretanto, mantêm sua coloração pálida. Suas barrigas são brancas ou amarelas. Outra característica distintiva de um crocodilo de água salgada é o fato de ser um animal solitário que raramente é visto em grupos na natureza. Isso é notório por ser o mais territorial e agressivo de todas as espécies de crocodilos. É um animal exclusivamente carnívoro. Enquanto jovem, alimenta-se de insetos, algumas espécies de crustáceos, anfíbios e pequenos peixes, passando os adultos para presas de maior porte como tartarugas, búfalos, macacos e outros animais que consegue apanhar. As mandíbulas extremamente poderosas do crocodilo de água salgada são responsáveis pela mordida mais forte do mundo animal. Os dentes podem ter até 13 centímetros de comprimento. Essas características e a capacidade de prender a respiração por longos períodos de tempo o tornam o predador perfeito para caçar grandes mamíferos terrestres. Os crocodilos de água salgada são uma linhagem antiga e prosperaram neste ambiente desde antes da extinção em massa dos dinossauros no período Cretáceo-Paleógeno, há cerca de 65 milhões de anos. Desde então, o crocodilo de água salgada continuou a evoluir e a adaptar-se ao seu ambiente em constante mudança. De muitas maneiras superficiais, o crocodilo de água salgada parece se assemelhar a um dinossauro. De todas as espécies vivas de crocodilos, o crocodilo de água salgada é o maior e o mais pesado. Ele leva o título de maior réptil vivo do mundo. Os crocodilos machos maduros de água salgada são frequentemente maiores que as fêmeas. Os machos podem medir entre os 4 metros e 20 centímetros até os 7 metros de comprimento, enquanto as fêmeas geralmente medem 2 metros e 30 centímetros até os 3 metros e 30 centímetros de comprimento. Ele está no topo da cadeia reptiliana, tanto em tamanho como em peso, podendo pesar entre 400 a 1 tonelada. Para atingir um tamanho e peso tão incrivelmente grandes, o crocodilo de água salgada tem uma ampla variedade de habitats, onde é capaz de crescer até dimensões gigantescas. Embora os crocodilos de água salgada vivam em certas regiões de água doce do mundo, eles preferem águas salobras, ou seja, águas cuja salinidade fica entre a da água do mar e a da água doce, como as frequentemente encontradas em estuários. Eles são excelentes nadadores, possuem a notável capacidade de nadar debaixo d'água em alta velocidade. Muitas vezes são vistos nadando confortavelmente no mar e podem viajar longas distâncias. Muitas vezes viajam cerca de 900 quilômetros.
são encontrados em águas do Sudeste Asiático e do leste da Índia. No entanto, o país com a maior população é a Austrália, pois podem ser encontrados principalmente na região norte, em lugares como Queensland. Alguns ainda podem ser encontrados em países como Malásia, Indonésia e Filipinas, onde antes eram abundantes. Embora passem muito tempo na água, os animais saem dela para se aquecer ao sol e fazer seus ninhos. Como todos os répteis, eles se reproduzem por fertilização interna, e as fêmeas examinam cuidadosamente seus ninhos depois de colocar uma ninhada de aproximadamente 50 ovos. Curiosamente, a temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. Ninhos mais frios produzem principalmente fêmeas, enquanto ninhos mais quentes, os machos. Quando recém-nascidos, apenas 1% sobrevivem até a fase adulta, eles podem viver mais de 70 anos. Os australianos costumam dizer que os crocodilos de água salgada dormem com um dos olhos aberto, e os cientistas provaram que isso é verdade. Os crocodilos de água salgada australianos, assim como vários mamíferos aquáticos e aves, são capazes de dormir de modo uniemisférico, que envolve desligar apenas metade do cérebro de cada vez, mantendo a outra metade alerta ao perigo. O sistema nervoso central está conectado de tal forma que o olho direito permanece aberto enquanto o lado esquerdo do cérebro está acordado e vice-versa. A espécie é altamente vulnerável à extinção em razão da caça ilegal principalmente. Suas peles são muito valorizadas. A perda de habitat e o medo das pessoas pela espécie, devido à sua reputação agressiva, são alguns dos fatores que contribuem para a diminuição dessa população. Apesar disso, o crocodilo de água salgada não corre perigo de extinção à escala global, porém algumas populações estão seriamente ameaçadas. A espécie foi considerada extinta na Índia, mas um programa de reintrodução foi bem sucedido. No Sri Lanka e Tailândia, a destruição de habitats provocou o desaparecimento destes crocodilos, e em Myanmar, a espécie só existe em cativeiro. A Austrália e a Papua Nova Guiné são o habitat das populações mais estáveis, graças a programas integrados de conservação. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.